foco hoje é Jesus Cristo de Nazaré. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Graças a Deus, estaremos lendo agora, compartilhando com você uma porção da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo número 8 e o versículo 1, versículo 1 e o versículo 2. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Meu amigo, nessa manhã, nesse momento, que você contacta e acessa esse vídeo, você pode estar vivenciando situações adversas na sua vida que venha causar uma certa instabilidade espiritual por conta das coisas que nossa vida pregressa acaba nos acompanhando, acaba fazendo parte da nossa vida. E agora que você teve esse encontro maravilhoso com o Senhor, agora que você teve esse encontro especial com o Senhor, e aí a tendência, sabe qual é? É muitas das vezes as pessoas emitirem juízos sobre as nossas vidas. E aí a dúvida começar a pairar. Aí as coisas externas começaram a querer influenciar a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada na presença do Senhor. E muitas das vezes essas questões podem causar um impacto do esmorecimento, da falta de ânimo. Muitas das vezes o desânimo pode chegar às nossas vidas por conta de determinadas demandas estranhas à nossa atual situação de fé. Mas o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que eu quero dizer para você é que você não pode dar ouvidos para essas coisas externas que querem embaraçar a sua vida espiritual. Acredite, o perdão que você recebeu foi de Deus. O juízo que muitas pessoas, as acusações, as palavras que estão chegando a você para querer causar embaraço, dúvida do seu perdão, dúvida da sua comunhão, dúvida em relação ao seu relacionamento com Deus. E aí as pessoas muitas das vezes emitem juízo de condenação. Mas a Bíblia, aleluia, nos garante, Romanos 12, Romanos de número 8, versículo 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma coisa você tem que fazer: você tem que ficar em Cristo. Você tem que ficar na presença do Senhor. Você tem que permanecer no Senhor. Você tem que ficar na disposição do Senhor Deus e não deixar com que as coisas externas, com que as coisas do passado venham interferir na sua vida atual com o Senhor. Porque foi o Senhor que te alcançou. Ele te amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E Ele já emitiu, aleluia, o nosso perdão. Ele já nos perdoou. E é nessa questão que nós temos que se agarrar. É no perdão do Senhor e não nas coisas que querem nos embaraçar na nossa vida diária com o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui existia uma situação que muitas pessoas estavam vivenciando, situações do passado. Situação, mas eu cometi tal situação. E será que Deus me perdoou realmente? Aí o apóstolo diz: uma nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Nós fomos adotados pelo Senhor. Nós fomos resgatados pelo Senhor. E uma vez o Senhor nos perdoando, Ele não nos lança em rosto a nossos pecados, a nossas dificuldades. Agora nós temos que nos assegurar que realmente tivemos um encontro verdadeiro com Ele. E esse encontro está gerando, louvado seja Deus, uma vida nova. Nós não podemos ter um encontro com o Senhor e continuar na nossa vida pregressa do passado, vivenciando, fazendo, praticando coisas que antes a gente fazia. Porque o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios 5,17,
Porque nós somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e hoje tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a nossa vida tem que estar escondida, guardada no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo, ele traz uma palavra hoje de convicção, de fortalecimento. Abandone essas questões, não dê atenção para que o pessoal estão dizendo, estão comentando, porque o Senhor Jesus Cristo, ele está pronto para nos abençoar de uma forma maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. E diz, olha, segundo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Olhe para Cristo. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2, 1 e 2 diz assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, Hebreus 12, capítulo 12, versículo 2 diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, foco hoje é Jesus Cristo de Nazaré. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a graça de Deus, é o amor de Deus. Você tem que se agarrar. Feche os olhos para as questões adversas. É claro que tem determinadas questões que a gente comete na nossa vida que tem uma demanda até judicial, criminal, tem outras demandas. Amém? Mas isso não vai impedir de você servir o Senhor e estar convicto pela palavra do Senhor que você foi salvo, você foi alcançado, perdoado e agora está vivendo um novo tempo na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você, eu quero ministrar uma palavra de confiança, de esperança, aleluia, e de autoridade para você levantar sua cabeça e focar em Cristo Jesus. Focar no Senhor Deus que te alcançou, que te perdoou e que está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Uma oportunidade de bênção, de alegria, de gozo, de felicidade e de uma vida abundante na sua presença. Louvado seja Deus. E não é uma acusação, não é uma situação adversa que está gravada na sua mente, que está querendo embaraçar sua comunhão, não. Você tem que, em nome do Senhor, dizer, Deus, eu fui alcançado pelo Senhor, fui perdoado pelo Senhor, e eu quero sentir o perdão, eu quero sentir a tua graça restauradora, eu quero sentir o teu mover. Faça isso, coloque a sua mão sobre a sua cabeça agora, e ore ao Senhor e diga, Deus, eu quero ser livre disso, eu quero desfrutar da graça, do amor de Deus, do Senhor. Eu quero sentir a tua companhia na minha vida. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque a nós compete a nossa ação, o mover, o trabalhar é com a gente. Agora a reação vem de Deus. Louvado seja Deus. O cego Bartimeu estava na beira do caminho. Quando ele ouviu aquele barulho, ele procurou saber o que estava acontecendo. Então alguém informou que era Jesus de Nazaré que estava passando. Então a ação do cego foi abrir o bocão e gritar. A ação dele foi, aleluia, chamar a atenção do Senhor Jesus. Então a nossa ação é gritar, a nossa ação é se render, a nossa ação é procurar um conselho de um profeta de Deus, a nossa ação é buscar a ação do Senhor na nossa vida, e a reação de Deus é, seja livre, seja perdoado, seja restaurado, seja curado, seja renovado pelo poder do Espírito Santo. Deus está pronto para operar em nossas vidas, bendito seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, Pai. Eu oro agora em nome do Senhor Jesus e ministro a tua bênção da graça, do livramento, um perdão. Eu ministro agora, Senhor, uma vida liberta, livre, convicta do seu perdão. Pai, em nome do Senhor, repreenda esses maus pensamentos, repreenda essas más lembranças, e entra com a tua graça e preenche o coração, a mente e o coração deste homem, dessa mulher, desse jovem, dessa pessoa, com a tua santa presença e guia-os pelo caminho da bênção, da paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Aleluia.